Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar de árvore binária. A árvore binária é uma estrutura de dados que contém um nó, e cada nó tem um ponteiro para o seu filho esquerdo e o seu filho direito. Ou seja, em relação ao que a gente já havia visto em lista ligada, que nós temos o nosso nó, agora nós temos o campo de informação, por exemplo, aqui no campo de informação tem A, e aí a gente tem um ponteiro para o filho esquerdo e um ponteiro para o filho direito. Então, isso aqui seria uma representação de cada um dos nós da árvore. Toda árvore tem uma raiz e toda árvore tem nós-folhas, que são nós que não possuem filhos. Qual que é a diferença de árvore para árvore binária de busca? A árvore binária de busca, nós temos que os valores que estão à esquerda, né, que são filho esquerdo, são sempre menor do que o valor do nó pai, e os filhos direitos são sempre maior do que o nó pai. Isso se eu considerar sem repetição, certo? Que os dados estão organizados sem repetição. Então, lembrando a regra de formação, o filho esquerdo tem sempre, tudo que está à esquerda é menor do que o nó pai, e tudo que está à direita é maior. Então, observe que isso é válido. Então, 5, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 1, que é menor, por sua vez, que 3, e 0, que é menor do que 1. O 2, por sua vez, o que ele acontece, esse 2? Ele é menor do que 3, porque ele está à esquerda de 3, mas ele é maior do que 2. Por isso que ele está à direita de 2. Tá? O 4, ele é menor do que 5, mas ele é maior do que 3. Por isso ele é o filho direito de 3, mas está no ramo esquerdo do nó pai 5. Tá? Bom, como que se define a árvore binária? Toda árvore binária é um elemento com uma subárvore esquerda e uma subárvore direita, tá? Isso aqui é uma definição recursiva, tá? Então, ainda isso, a gente tem mais umas definições. Cada elemento de uma árvore tem, no máximo, um pai, sendo que o único elemento sem pai é raiz. Os filhos esquerdos e direitos são elementos distintos, tá? Isso é a definição de árvore binária. Tá? Então, cada nó tem uma subárvore esquerda e uma direita, ou subárvores filha esquerda ou direita é nulo, tá? Cada elemento de uma árvore tem no máximo um pai, certo? Então, a origem de um elemento é no máximo um elemento, vamos dizer assim, e os filhos esquerdos e direitos são distintos. Isso evita que tenhamos grafos, né, do tipo cíclicos. Então, temos estruturas assim, ó, por exemplo. Aqui não vai existir, não vai ter essa complexidade nesse caso. Então, ida e volta, certo? Bom, então aqui está a representação de uma árvore binária. Tá? Aqui a gente tem o nó da árvore binária, o campo da informação, o campo do filho esquerdo, desculpa, do filho direito, esse do filho esquerdo, e aqui um ponteiro para o pai. Esse ponteiro para o pai, ele é opcional e não está na maioria das implementações. Tá? Então, tanto aqui está escrito opcional. Então, como é que eu defino? Typedef int conteúdo, então o conteúdo aqui eu posso mudar por do tipo que eu quiser. E aí eu vou definir a estrutura, né? Typedef struct nó, conte conteúdo, conteúdo pode ser de qualquer tipo, no caso aí inteiro. E aí vou ter um ponteiro para o nó pai, para a esquerda e para a direita e o nó, tá? Então, lembrando que essa informação de nó pai é opcional para algumas implementações. Bom, temos algumas definições que são importantes. A subárvore de um nó, x, é x e todos os seus nós descendentes. Então, subárvore do nó 3 é 3, 5, 4, 3, 1 e 2. Tá? Subárvore do nó 5 é 5 e 4. Tá? Chamamos de folha os nós de árvore sem filhos, que são, no caso aqui, ó. Nesse exemplo aqui, a gente tem 2 aqui, nó folha, e 4, nó folha. E a altura de um nó, como sendo o comprimento do maior caminho de x até a folha da sua subárvore. Então, por exemplo, a altura desse nó raiz, né? Então, qual que é a distância do nó raiz? Eu tenho 1, 0, desculpa. A distância desse nó aqui, ó, eu dei um salto, dei 2 saltos. Então, aqui a altura é 2, tá? Do nó 3.
Qual que é a altura do nó 1? A altura do nó 1, quantos saltos eu dou para chegar no nó folha? Somente um, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho a altura do nó 4. Basicamente, é o número de nós envolvidos no caminho menos 1, tá? Então, essa é a altura que nós podemos ter. Professora, mas aqui eu tenho uma árvore binária, parece uma lista ligada? Sim, você tem uma árvore binária, só que todos os nós que estão à direita são nulos, tá? Todos os filhos à direita são nulos. Então, a gente só tá caminhando tudo para a esquerda, certo? E aqui temos uma altura 4. Bom, qual a estrutura da árvore binária com maior altura e com a menor altura, né? Então, qual que é a estrutura de uma árvore com maior altura? É aquela que você tem todos os elementos de um lado só. Então, isso aqui é uma árvore binária? Assim. Então, por exemplo, aqui é 5, 4, 3, 2, 1. Qual que é a altura dessa? Essa altura aqui, vocês já viram que é 4. Poderia distribuir melhor? Sim, poderia. Tá? Poderia fazer assim. Vamos fazer um nó maior aqui. Poderia aqui, por exemplo, pôr 3. Aqui eu poderia pôr 4. Aqui eu poderia pôr 2. Aqui eu poderia, por exemplo, pôr 1. Tá? Então, agora eu diminuí. A altura era 4, passou a ser altura 2, né, dessa árvore. Tá? Um elemento, 2 elementos. Bom, então, e se eu tivesse, por exemplo, o melhor caso, né, seria pôr mais elementos aqui. Então, por exemplo, eu poderia pôr mais alguns nós aqui, ó. Esse aqui é o melhor caso. Tá? Então, se eu fosse colocar mais nós, eu teria essa árvore, é a melhor condição, que eu vou ter uma menor altura. E vou ter quantos elementos? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Então, qual que é a altura desse daqui? A altura dessa árvore é 2, né? Então, o número de elementos que cabe na árvore, se ela estiver completa, ou quase completa, que esse caso aqui, ela está completa, é 2 elevado à altura mais 1, certo? Porque aqui a altura é 2, aqui é 2 elevado a 3 menos 1, tá? Então, é a ordem de 2 elevado à altura menos 1, tá? E essa ordem, o número de elementos que cabe aqui é muito maior, né, do que o número de elementos que eu estou trabalhando com uma altura 4 aqui. O que significa? Que se eu caminhar só, porque as operações de busca na árvore são de acordo com a altura, eu acesso um nó por altura. Aqui eu estou acessando 4 elementos para fazer a busca em 5, né? E aqui eu estou acessando no máximo 3 elementos para fazer a busca em 7. Tá? Então, a gente existe isso. Então, no pior caso, a gente tem uma árvore de altura n-1 e, no melhor caso, que é esse caso que eu falei para vocês, a altura é log de n. Então, a gente tem a altura aqui, ó, é log de n. Se a gente jogar log dos dois lados, né, então você vai ter log de n, é aproximadamente igual à altura, tá? Então, esse aqui é o melhor caso quando a árvore está realmente distribuída, certo? Bom, como é que eu faço para calcular a altura de uma árvore binária? Né? Existe um algoritmo bem tranquilo para fazer isso, um algoritmo recursivo. Então, uma pergunta, né? Quando se usa recursão? Tem alguns problemas naturalmente recursivos. Então, a procura, a busca em uma árvore, ela é naturalmente recursiva porque a própria definição de árvore é recursiva. Então, você tem que uma árvore binária, ela é o filho esquerdo, por sua vez, daquela árvore, é uma árvore binária, é uma subárvore, né? E o filho direito também, tá? Então, vamos usar essa definição recursiva. Se a árvore corrente não for vazia, obtenha recursivamente a altura da subárvore esquerda. Obtenha recursivamente a altura da subárvore direita, devolva 1 mais a altura da maior subárvore. Então, como que eu vou fazer? Sem pensar em valores, né? Só para a gente poder fazer a execução. Então, vou chamar de nó A, B, C e D, certo? Então, quando eu chamo a função altura, o que ela vai fazer? Eu vou chamar de A altura. Então, eu vou passar a altura de A para achar a altura dessa árvore. O que é a altura de A? Eu vou verificar. É a altura de B. Qual que é o maior entre a altura de B?
e a altura de C, que é o do filho esquerdo, e o filho direito, né? Vou pegar o maior aqui, vou chamar de M maior. Tá? M maior, mais 1, certo? E a altura de B, o que que é? A altura de B é a maior, B não tem filho, né? Da altura de nu, tá? Mais 1. Quando nós formos executar a altura de nu, a gente vai executar essa parte aqui, ó. Se R igual a nu, retorna menos 1. Então, vai ser menos 1, ou menos 1, tanto faz, a maior vai ser menos 1, mais 1. Então, a gente tem que esse retorno aqui, ó, ao ser retornado, vai ser o quê? Vai ser 0, porque menos 1 mais 1, 0. Então, a altura de B está em 0. Então, agora a gente vai ter que calcular a altura de C. A altura de C vai ser o quê? O maior, né? Vou chamar de M maior, de altura de D, maior da altura de D, ou da altura de menos 1, certo? Desculpa, a altura de nulo, que é menos 1. A altura de D, por sua vez, aqui faltou mais um. A altura de D, por sua vez, é a altura, é o maior da altura de null, altura de null, mais 1, porque ele não tem filho esquerdo nem direito. Então, aqui, ó, a altura de D, qual que vai retornar? Menos 1 mais 1, 0. Então, 0. A altura maior entre 0 e menos 1 é 0. 0 mais 1 vai retornar 1. Então, aqui retorna 1. Então, a gente vai ter o maior entre 0 e 1 mais 1 vai ser 1. Entre 0 e 1 mais 1, mais 1. Tá? Então, isso aqui vai ser o maior entre 0 e 1 é 1, mais 1. Então, ele vai retornar aqui que a altura é 2. Tá? Então, é assim que é a execução desse algoritmo. Tá? Então, basicamente, a gente vai executando até encontrar um retorno, e no retorno, retorna e continua executando da onde veio o retorno até achar o próximo retorno, até a função retornar como um todo. O que é uma árvore binária balanceada, né? A árvore binária balanceada é aquela que possui o maior número de nós possível, tá? Vamos dizer assim. Uma árvore binária balanceada, se as subárvores esquerdas e direita de cada nó tem aproximadamente a mesma altura. Então, a altura do lado esquerdo e do lado direito é aproximadamente igual. E nisso a gente vai ter que a altura é aproximadamente log de n. Tá? Então, observe, olha qual que é a altura dessa árvore aqui. Né? Então, a altura dessa árvore é 1, 2, 3. Então, a gente tem 3. Tá? Quantos elementos eu tenho nessa árvore? 2 elevado a 4 menos 1. Lembra que a gente fez? Então, a gente tem 15 elementos. Certo? Nós fizemos aquela conta lá anteriormente. Bom,